Tudo bem, pessoal? Fabiano Leite aqui. Que alegria, que honra estar com vocês nesse período. E hoje eu quero falar um tema muito especial. Há 18 anos que eu entendi que o ser humano ele funciona do interno para o externo. A maioria das pessoas costumam trabalhar sempre os sintomas, mas eu percebi algo. É a causa. E a causa vem de dentro para fora. São 18 anos que eu trabalho com pessoas, estou como mentor, estou como palestrante, e hoje é uma honra estar aqui, nesse palco, podendo ensinar, trazer aqui um conteúdo que debaixo de uma frase que eu gosto muito, é a frase que eu costumo dizer para os meus alunos, e eu quero dizer para vocês: quem aprende mais, erra menos. E hoje eu quero falar um tema muito, mas muito especial, que é o poder do perdão. Uma pergunta: quem aqui já sentiu mágoa de alguém? Levante a mão quem está comigo e você que está me assistindo também. Quem já ficou magoado com alguém? Quem ficou com muito ódio de alguém? Qual é a sensação? É ruim, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder do perdão. Mas Fabiano, eu estou bem, meu coração está leve. Mas não esqueça que você trabalha com pessoas. E amanhã alguém pode entrar no seu caminho e deixar você triste, gerar um rancor, gerar uma mágoa e etc. Então eu quero falar rapidamente aqui 4 pilares para trabalhar o poder do perdão. Com uma grande observação. O perdão não é algo religioso. O perdão, ele é científico. E tem um texto muito importante da Bíblia, que está em Lucas capítulo 33, capítulo 23, versículo 34, que relata uma cena muito interessante. Jesus está no ápice da cruz e ele solta uma frase: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aqui está falando de ciência, está falando de algo cerebral. E eu quero já iniciar os 4 pilares do perdão, falando que o perdão é entendimento. Quando o ser humano consegue discernir, ele começa a viver melhor. Quando o ser humano ele tem discernimento entre o certo e, vamos dizer, o errado, ele começa a tomar decisões assertivas. Mas, Fabiano, se eu tenho mágoa de alguém, um exemplo do pai, da mãe, alguém que criou, ou uma pessoa que ficou próximo de mim, casou comigo, houve uma traição, eu tenho uma ira dessa pessoa e muitas vezes eu não consigo ter esse entendimento de perdoar. O que eu devo fazer? Só quero colocar uma observação aqui, só uma só. Lembre-se que a pessoa que te magoou, um dia também foi uma criança. E essa criança muitas vezes teve um pai e uma mãe também que não trouxe aquele ensinamento assertivo. Então, é melhor liberar, porque todos nós somos vulneráveis. Vivemos uma vida difícil, onde dia e noite acontecem coisas complicadas. Então, o ser humano, ele é muito vulnerável. E um dia, essa pessoa foi uma criança como eu também. Fabiano, mas eu não consigo perdoar. Coloca uma coisinha no coração. O perdão é um dos meios mais rápidos, e eu vou mostrar aqui, para acelerar processos na sua vida, em qualquer esfera. Então, o primeiro princípio do perdão é ter o entendimento. O segundo princípio é a aceitação. Tudo que você aceita vai gerar uma mudança. Quando eu falo de uma forma, que vai gerar uma solução. Quando você aceita, não, eu aceito, aconteceu esse ato, não importa quem é o culpado. Fabiano, mas a culpa foi dele, mas a cura está na sua mão. Lembrando, uma decisão muda tudo, como o nosso mentor Everson Barbosa sempre afirma. Então, a culpa pode ser da outra pessoa, mas a cura está nas nossas mãos. Então, quando você aceita de dentro para fora, começa uma mudança. Número 3, o perdão também é uma decisão assertiva. Quando você enxerga, olha e foca numa decisão assertiva, que no caso é o ato de perdoar, isso vai gerar muitas coisas de dentro para fora. Alguns exemplos. Vai gerar autoestima. Você sabia que a falta de perdão pode gerar até 200 doenças no seu corpo?
de uma emoção pode explodir na pele. Já imaginou isso? E uma delas, já, uma forma, né, gravada, comprovada, é uma estatística. Harvard diz que 80% da falta de perdão, né, está gerado ali, uma consequência é a falta de perdão, gera o câncer. E 20% é genética. Olha que interessante. Então, quando o ser humano perdoa, quando ele libera isso, pode ter certeza que ele vai ter uma vida de qualidade. E existe um texto que eu gosto muito, que está escrito lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: aproveitai todas as oportunidades. O grande líder chamado Paulo de Tarso, ele afirma para nós, aproveitai. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui comigo e para você que está me assistindo. Será que não tem ali algo, aqui no interno, que possa estar te machucando? Porque existem 3 meios. Tem o perdão de si mesmo, talvez você não consegue se perdoar por um ato que cometeu e um erro não define você. Segundo, talvez você magoou alguém e você precisa tomar uma decisão e ir até essa pessoa. Ou, número 3, alguém te magoou. Mas não importa qual deles, o mais importante é perdoar. E o último pilar, eu vou deixar por último, mas eu quero passar mais um slide interessante aqui. Olha só, o que acontece no nosso cérebro quando deixamos de perdoar? Como eu já disse, gera tristeza, gera mágoa, gera ressentimento e gera o rancor. Essa frase ela é muito interessante. E logo, logo, eu quero contar uma história para vocês. Essa história aconteceu 2 anos atrás, mas já já eu quero falar com vocês. E a frase atrás de mim diz que o ódio, ele tira o pior de você. Mas o perdão, ele traz o melhor de você. E o próximo slide, a dor não foi culpa sua, mas a cura está nas suas mãos. Então faz aqui uma retrospectiva e coloca no seu coração e veja, perceba como que ele está. Porque talvez não está faltando apenas um conhecimento em alguma área, mas talvez uma atitude de perdoar. E a história que eu gostaria de contar para vocês, como eu já disse, aconteceu 2 anos atrás. Eu estava fazendo uma palestra em Santa Catarina e um evento de 3 dias. Terminou o evento, fui lá para o meu estande de livros, assinando os meus livros ali. Eu percebi que tinha um policial atrás de mim desse jeito, olhando para mim bem sério, observando, e aquilo lá me deixou curioso. E eu pedi para o rapaz que estava comigo, falei, por favor, vai até o rapaz lá, até o policial, e veja o que ele precisa. E o menino foi até o policial, trouxe a resposta dele e disse, Fabiano, ele quer conversar contigo, mas tem uma questão aqui, ele quer conversar com você sozinho. Eu falei, uau, então fique comigo aqui pelo menos. Todo mundo foi embora do evento, primeiro dia do evento, chega o policial e diz assim para mim, Fabiano, quem deve perdoar nessa situação? Eu tive uma briga com uma pessoa, essa pessoa me deixou na cadeira de roda por 2 anos, perdi a esposa, perdi o emprego, quem deve perdoar? Eu olhei, prestei atenção, falei, não, agora não é a hora de falar. Vamos almoçar amanhã? E chegou no outro dia, almocei com o rapaz e disse para ele assim, quem deve perdoar é você. Pensa numa ira, pensa numa raiva, o semblante dele mudou. Mas ele começou a entender na sequência da conversa, porque eu comecei a liberar algumas palavras para ele sobre os 4 pilares, que é o entendimento, a aceitação, a decisão assertiva. E eu olhei para ele e disse, meu amigo, você tem que perdoar porque está fazendo mal para você. Eu falei, vai até essa pessoa, no caso, essa pessoa estava presa, né, estava literalmente presa. Eu falei, vai até lá e conversa com ele, porque ainda dá tempo. Você que está me assistindo, grave essa frase, ainda dá tempo. E passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, e quase na 4ª, esse camarada manda um emoji para mim e diz, estou indo lá no local aonde o rapaz está preso. Eu falei, então, segue essa sequência, fale essa frase, fale isso. Falei, ok, não estou com vontade de perdoar, mas eu não tenho mais para onde ir. Falei, então, segue lá. E ele chega no local, olha a pessoa lá deitada, quando a pessoa olhou para o policial, olhou para ele, já fez assim, essa linguagem corporal, né, de medo, o policial olhou e falou, ei, abaixe as mãos. Seguinte, eu quero fazer isso com você,
eu estou com muito ódio, eu estou com muita ira, eu estou muito triste. Você tirou meu casamento, você tirou meu salário, você tirou minha vida. Fiquei 2 anos numa cadeira de roda. Mas hoje eu decido. Eu quero te perdoar. Interessante, o antes e o depois. Antes dele falar essa frase, o ódio estava lá. Depois essa frase permaneceu, mas já diminuiu. Porque no momento que ele liberou, e palavras têm poder, e muito poder, é de dentro para fora. O primeiro ato que aconteceu naquela ambiência foi o rapaz se dobrar, ficar de joelho e começar a pedir perdão para o policial. E esse ato, essa atitude, fez o policial levantar o rapaz, dar um abraço nele e os dois começaram a chorar dentro daquela ambiência tóxica. O perdão foi liberado para um e para o outro. E aí nasceu essa frase que eu costumo dizer aqui. Tem como voltar? Não, essa aqui é do Everson ainda não é essa. A frase, mas já deixa ela aqui por enquanto, por favor. A frase que eu costumo dizer sempre. O ódio, ele pode tirar o pior de você. Mas o perdão, ele pode trazer o melhor de você. Por quê? 2 semanas e meia após esse ato, a empresa chamou o policial novamente, ganhando 2 vezes mais, e a esposa retornou com ele. Olha que interessante. E eu deixo essa pergunta para você que está presente, e você que está me assistindo. Será que não é o perdão que vai fazer isso aqui, ó? Hoje, nesse exato momento, estou aqui no palco do Pablo Marçal em Orlando, nos Estados Unidos, e nós tivemos aqui um evento incrível com Transformatória, junto com o nosso mentor Everson Barbosa, e uma das coisas que me chamou mais atenção foi a NASA. Interessante que para o foguete subir, ele tem que eliminar o peso. Será que não existe um peso? A falta de perdão, uma mágoa. Eu falei aqui 3 maneiras de perdoar, né? O perdão de si, porque tem pessoas que não conseguem se perdoar, e um erro não define você. 2, perdão com o próximo, a pessoa me magoou, ou você magoou alguém, mas tem um quarto. Talvez você está magoado com Deus. Por quê, Fabiano? Porque talvez na tua consciência, concepção, você acha que Deus tirou alguém que você amava muito. E não, o ciclo da vida é nascer e morrer. Então talvez você está magoado com Deus, libere isso daí. Libere esse coração peludo, está triste, não vai levar a lugar nenhum. Mas se você hoje iniciar um ciclo de perdão, e perdão é uma decisão e não é um sentimento. O sentimento é uma consequência de dias que vai diminuindo, diminuindo, e você vai lembrar. Por quê? Só se tiver amnésia. Você vai continuar lembrando, mas você não vai sentir mais aquela dor. Então, a minha palavra hoje para vocês é o poder do perdão. O perdão pode trazer o melhor, de dentro para fora, e você vai viver bem aqui, e para quem conhece a palavra de Deus, sabe que a eternidade depende do perdão. Muito obrigado por me ouvir.